Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo de estudo da verdade, da vida e da origem de toda a criação feita por Deus. Todos os ensinamentos vindos da boca do próprio Deus, que é revelado nas Escrituras Sagradas, que juntos, com a verdadeira ciência, com a arqueologia e com a história antiga da humanidade, tudo isso junto forma um conjunto ou uma firmeza da verdade, da fé e do amor vindos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nosso último vídeo de estudo de toda a criação feita por Deus, estamos no período patriarcal, que já passou pelo patriarca Abraão, pelo patriarca Isaac e agora está no patriarca Israel, que antes era Jacó, com seus 12 filhos ou 12 patriarcas que juntos formarão as 12 tribos de Israel e que futuramente formará a nação de Israel. Mas enquanto Israel e seus 11 filhos estão em Canaã, na terra na terra que futuramente pertencerá à nação de Israel, nós viajamos junto com José, que foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Mas José nunca esqueceu do seu Deus. E fomos parar no Egito. E lá no Egito, acompanhamos José ser vendido como escravo de novo no mercado público da capital do Egito, chamada Mênfis, para Potifar, que era o capitão da guarda pessoal das tropas de elite de Faraó, Apop I, o rei do Egito. Mas José nunca esqueceu do seu Deus. E que depois de estar como escravo na casa de Potifar, José passa a ser o mordomo da casa, comandando tudo por ordem de Potifar. E como ele era um homem muito bonito, como diz Moisés, a esposa de Potifar quis de todo jeito cometer traição contra Potifar com ele. Mas ele recusa e permanece fiel a Deus e à confiança que ele recebeu de Potifar. Por causa disso, a prostituta esposa de Potifar trama contra ele para matar José com a ordem de Potifar. Mas não consegue, porque Potifar ordena que ele seja preso no cárcere, na prisão. E José, mesmo assim, não esqueceu do seu Deus. No cárcere ou prisão, José, com a ajuda de Deus, interpreta o sonho do copeiro real e do padeiro real, que estão presos no momento. E o copeiro é solto, levado para servir a Faraó novamente, mas esquece José lá na prisão. Apesar de José ter dito que isso ia acontecer, que ele voltaria a servir o Faraó, mesmo assim ele esqueceu de José. Mas José não esquece do seu Deus. E finalmente nós vimos, depois de muito tempo, chegar finalmente a hora de José. O teste de Deus na vida de José estava completo. Chegou a hora de José ser recompensado porque permaneceu fiel a Deus em todos os momentos. No muito e no pouco, no bom e no ruim, na riqueza e na pobreza, na liberdade e na escravidão, José sempre permaneceu fiel a Deus. E o rei Faraó tem um sonho perturbador de 7 vacas gordas saem do rio Nilo e depois 7 vacas magras saem do rio Nilo. E as 7 vacas magras engoliam as 7 vacas gordas, porque as vacas magras entravam pelas entranhas das vacas gordas. Mas no final, as 7 vacas magras continuavam magras, mesmo depois de ter comido as 7 vacas gordas. E nessa hora eu acordei, disse Faraó a José. E depois Faraó continuou dizendo a José que eu tive na mesma noite outro sonho. Estava de frente de um pé de milho e deste pé de milho saíam 7 espigas gordas e cheias de milho. E depois saíam 7 espigas de milhos miúdas e magras. E essas 7 espigas miúdas e magras engoliam as 7 espigas gordas e de qualidade do pé. E Faraó ainda disse a José: eu contei isso, José, a todos os meus magos, adivinhos, cientistas, astrólogos do meu governo, mas eles não conseguem dizer o que é isso. E José diz a Faraó: o seu sonho, Faraó, é um só, e é Deus quem dá a interpretação, e não dois como você pensa. Mesmo que pareçam diferentes, eles têm o mesmo significado. E Deus, Faraó, disse José, está mostrando a Faraó o que vai acontecer nessas terras do Egito nos próximos 14 anos que viram pela frente. Ou seja, as 7 vacas gordas e formosas que saem primeiro do rio e as 7 espigas de milho gordas e fortes que saem do pé de milho são os primeiros 7 anos de muita comida e fartura nas terras do Egito e das suas regiões. E as 7 vacas magras e feias que saem do Egito depois
e engole as 7 vacas gordas, e as 7 espigas de milho miúdas e fracas que saem depois do pé de milho, e engole as 7 espigas gordas e formosas, também são mais 7 anos, só que de 7 anos de seca e fome em toda a terra do Egito e nas suas regiões, somando um total de 14 anos pela frente que o Egito irá enfrentar. 7 anos de muita comida e fartura e 7 anos de muita fome e seca em toda a terra do Egito. Os 7 anos de muita comida e fartura já começou, tá agora. Então, rapidamente, José aconselha Faraó a se preparar para os 7 anos de seca e fome que chegarão depois dos 7 anos de comida e fartura. E Faraó diz a José: não tenho ninguém em todo o meu reino que tenha o Espírito de Deus em sua vida como você, José, que possa organizar tudo isso. Então eu te coloco como governador de toda a terra do Egito. E assim todos nós contemplamos em nosso último vídeo de estudo a belíssima e surpreendente maneira como Deus engrandeceu a José, tanto diante de toda a corte do reino de Faraó, como diante de toda a nação do Egito. Vimos também como José formou sua própria família depois de receber Asenate como sua esposa, amando de Faraó, e a chegada de seus 2 filhos chamados de Manassés, o mais velho e primogênito, e Efraim, o mais novo e caçula. Vimos como Deus, através de José, alertou toda a terra do Egito e suas regiões, inclusive a região de Canaã, onde estava Israel, o pai de José e seus 11 irmãos, de serem completamente arrasadas pela fome e pela seca. E vimos, por último, como os filhos de José, chamados de Manassés e Efraim, no futuro se tornarão 2 tribos da nação de Israel. Manassés se tornará uma tribo no lugar do próprio José, que é um dos 12 filhos de Israel, e seria uma tribo de Israel. E Efraim, o outro filho de José, se tornará uma tribo no lugar de Levi, que também é um dos 12 filhos de Israel, e mesmo formando uma das 12 tribos de Israel, essa tribo não terá território nenhum, porque essa tribo de Levi viverá misturada no meio das 12 tribos de Israel, porque é uma tribo sacerdotal, religiosa, que cuidará das coisas religiosas da nação de Israel. Ensinará às 12 tribos tudo da lei de Moisés, fará os sacrifícios no templo, organizará tudo. Todo o culto religioso é por conta da tribo de Levi. Por isso, Efraim assumirá como tribo em lugar de Levi. Bem, hoje vamos estudar a primeira descida dos irmãos de José e os seus 11 irmãos, filhos de Israel, saindo da terra de Canaã, onde eles estão agora indo para o Egito, atrás de comprar comida por causa da grande seca e fome que alcançou também a terra de Canaã. Vamos ver o primeiro encontro de José com seus irmãos, depois de longos 13 anos que se passaram, depois que eles venderam José como escravo há anos atrás. Só um lembrete, irmãos. Vocês lembram do filho Judá, que havia se afastado da família e ido para a cidade de Adulão e lá constituir família? Mas depois de todo aquele episódio com sua nora que ele passou, com a morte prematura de seus 2 primeiros filhos, e de ter, mesmo que enganado, se deitado com sua própria nora, viúva de seus filhos, Judá agora cai em si e vê que não pode viver em paz longe das promessas do seu Deus na terra de Canaã. Ele pega seu filho mais novo, caçula, e também seus 2 filhos que teve quando foi enganado por sua nora, Pérez e Zerá, e retorna para Israel, seu pai, e para seus irmãos na terra de Canaã. E ali em Canaã, todos os 10 irmãos de Judá já tinham constituído família também. Todos viviam ali em Canaã, na terra da promessa que Deus jurou a Abraão, Isaque e Israel. Só faltava José, que estava no Egito, como nós sabemos, e que para Israel, seu pai e seus 11 irmãos, ele estava morto. Como será esse encontro de José com eles, irmãos? A família e todo o grupo dos 2 filhos de Israel em Canaã, dos filhos de Israel em Canaã, já contava com 70 vidas. Já era 70 a família toda. Os 11 irmãos de José, o pai Israel e suas irmãs, seus filhos, os netos de Israel já formavam 70 vidas ali em Canaã. E todos eles viviam do costume de Abraão, Isaque e agora Israel. Eles tinham barbas compridas e eram pastores de ovelhas e tinham roupas e modo de vestir diferentes
quando sentavam na mesa para comer, todos os costumes que só pertenciam à família de Israel. E lá no Egito só havia um homem que conhecia esse modo de vida dos filhos de Israel. Esse homem era José, o 12º filho de Israel, que agora era o poderoso governador de toda a terra do Egito, chamado Zafenate-Parnea. Mas José agora estava sem barba, porque no Egito não se poderia usar barba, era sinal de sujeira. Também José estava com os cabelos cortados e seu rosto pintado, como faziam os egípcios antigos daquele tempo. E o mais importante de todos, no Egito José não era José, ele era Zafenate-Parnea, governador de todo o território do Egito. Por isso, no encontro dos irmãos, quem conhece os irmãos de José é José somente. Seus 10 irmãos nem de longe conhecem José, porque para eles quem está ali é Zafenate-Parnea, sem barba, com o rosto pintado, com roupas diferentes deles, um verdadeiro egípcio e não israelita. E por que eu digo 10 irmãos de José, em vez de 11 irmãos? Porque Israel, o pai, não deixará Benjamim, o caçula, irmão de José com a mesma mãe, vir com seus irmãos até o Egito comprar comida. Porque Israel tinha medo de perder Benjamim também, porque já tinha perdido José. Se ele perdesse Benjamim, ele não suportaria. No Egito, José contempla eles. Somente quem olha para eles é José, porque os filhos de Israel, irmãos de José, sempre estiveram cegos para o Deus de Israel, mas José consegue enxergar tudo, até na aflição e no sofrimento. Então vamos, irmãos, mergulhar a partir de agora em muita emoção, sentimentos, um suspense de tirar o fôlego, uma emoção contagiante que somente ele, Moisés, poderia nos descrever algo tão singelo e ao mesmo tempo fantástico na história da família de Israel e no amor e perdão entre os irmãos em todas as épocas. E os irmãos não esqueçam, estamos no tempo da promessa, a aliança de Deus ou tempo patriarcal. Passamos do tempo da inocência, da criação de Adão no jardim do Éden, até a sua expulsão do jardim do Éden, onde ele pecou. Passamos pelo tempo da consciência, depois que Adão foi expulso do jardim do Éden, até o dilúvio com Noé. Depois passamos pelo tempo do governo humano, depois do dilúvio de Noé, e os seus filhos povoam a terra novamente e governam todos os seus descendentes, que vai até Nimrod, que se rebela contra o governo de Noé, constrói a cidade chamada Babilônia, tenta construir a Torre de Babel e cria a primeira religião do planeta Terra, a adoração da mãe com o filho no colo, que era Seminares, esposa de Nimrod, contamos, filho de Nimrod. E depois de terminar o período do governo humano, por causa da rebeldia de Nimrod e a divisão das línguas dos povos na Torre de Babel, nós vimos a chamada de Abraão lá na terra de Ur dos Caldeus, a antiga Mesopotâmia. Se inicia agora com a chamada de Abraão por Deus o período da aliança, ou como muitos chamam, período patriarcal, o período da promessa, em que as bênçãos e promessas de Deus eram de pai para filho, e é exatamente em que estamos vivendo agora, depois de passar por Abraão, Isaque, estamos agora com Israel. E como muitos conhecem Jacó, bem, e o legislador de Israel chamado Moisés nos conta essa história de amor e perdão entre irmãos. Assim, terra de Canaã, meados dos 38 anos de José no Egito, já tinha se passado 7 anos de fartura. Agora toda a região está sendo assolada pela fome seca, e fome em toda a terra de Canaã chega, e esta seca e fome chega até as terras de Canaã, e os 11 filhos de Israel, ou Jacó, estão sem saber o que fazer para salvar o rebanho já dizimado e manter vivos todos aqueles povo ali, 70 almas que estavam ali com Israel em Canaã. Israel, tendo notícias de que no Egito havia bastante comida para se comprar, diz para seus filhos: por que vocês estão olhando uns para os outros sem fazer nada? As notícias são que no Egito há muita comida para comprar. Desçam até lá e comprem comida para que todos nós vivamos e não morramos. Então saiu aquela caravana da terra de Canaã indo para o Egito. 10 filhos de Israel com bastante dinheiro para comprar trigo no Egito. Somente 10 filhos, porque Benjamim, o caçula, Israel não permite que ele saia de lá de Canaã, nem por todo o ouro do mundo.
Israel sempre dizia a seus filhos: eu já perdi meu filho amado José, mandando ele para um local distante. E se Benjamim for com vocês também para o Egito, vai que aconteça algum desastre no caminho. Não posso perder Benjamim, porque já perdi o irmão dele, José. Sim, meus irmãos e amigos, um lembrete. Os irmãos decorem bem isso que vou dizer. Vejam bem, os filhos de Israel estão saindo de Canaã, a terra da promessa, e indo para o Egito para comprar comida. Depois eles retornam para Canaã. Depois, mais uma vez, eles voltam para o Egito para buscar o outro irmão que tinha ficado lá. E voltam novamente para a terra de Canaã. Só que desta vez, eles já têm feito as pazes com José. E vão para Canaã apenas para buscar o seu pai Israel e tudo que eles tinham lá na terra de Canaã. Para voltar definitivamente para o Egito e viver lá com José, que era governador de todo o Egito. E que somente depois de 400 anos lá no Egito, eles sairão do Egito como libertado por Moisés, definitivamente indo em direção, voltando para a terra de Canaã, para nunca mais voltar ao Egito. Bom, agora estamos vendo as caravanas chegando no Egito de diversos lugares, com o único propósito, comprar comida. E no meio dessas caravanas está a dos hebreus, os filhos de Israel. José é o soberano governador de toda aquela terra. Seu nome é Zafenat-Parnea, e ele pessoalmente organizava e negociava e vendia a comida para todos aqueles povos das regiões do Egito. E chegaram os filhos de Israel, seus irmãos, diante dele, e se inclinaram em terra, como se fossem súditos, se ajoelharam na frente de um rei. Só que eles fizeram isso, algo que deu um sinal de que somente José poderia compreender, pois sabia desse costume. Eles, além de se ajoelhar, como todos os outros na frente de José, colocavam seus rostos em terra de reverência a José. Toda a guarda do Egito ali e alguns dos nobres não entenderam esse povo diferente chamados de hebreus. Mas José, com os olhos arregalados, entendia que somente um povo fazia aquilo, que era seu próprio povo, os filhos de Israel, que se ajoelhavam e colocavam o rosto em terra. Claro que o primeiro sonho de José, dos 7 feixes de trigo, dos feixes de trigo, que eram 11 feixes, se ajoelhavam diante do feixe de José. Não estava completo, pois faltava um feixe, que era Benjamim, que não tinha ido ainda. Somente 10 filhos ou 10 feixes estavam ajoelhados agora por completo diante de José. Então, o sonho de José ainda vai se cumprir por completo, pelo menos já começou. Para depois que o sonho de José que o sonho de José, com o sol e a lua e as 11 estrelas se ajoelhando diante dele, se realizar também. E vai acontecer. Porque quando é de Deus, acontece, irmão. E que há anos atrás, lá na terra de Canaã, os irmãos de José, depois de vender José como escravo aos mercadores, disseram assim: quero ver aquele sonho dele se realizar agora. Depois que estiver morto, quero ver a gente se ajoelhar diante dele. Nunca vai acontecer isso, disseram os irmãos de José quando tinham se livrado dele. Como Deus trabalha, irmãos. É assim. Esses homens que zombaram tanto do sonho de José nem sabem, mas estão cumprindo ali, debaixo dos próprios narizes deles, sem perceber o sonho de José, que na verdade eram profecias e que eles disseram que nunca se cumpriria. E não eram simplesmente sonhos, eram profecias, irmão. Outra coisa, irmão, apenas José contemplava aquele sonho se realizando e dizia consigo mesmo: Deus é fiel, ele sempre cumpre tudo o que ele fala. José, apesar de mais de 20 anos que tinha visto seus irmãos pela última vez, conhece todos eles na hora por causa da postura deles como povo diferente. Mas José não quis se identificar naquela hora. Ele precisava saber o que havia no coração deles. Precisa saber como seus irmãos se comportaram nesses 20 anos que tinham passado. Será que tinham se convertido a Deus? Tinham mudado de atitude? Ou continuavam como puros religiosos, simplesmente cheios de inveja, cheios de brigas, divididos entre si?
e que não querem compromisso sério com Deus. Querem só seguir as regras da religião, da denominação, mas nunca penetrar em algo mais íntimo e sério com Deus. José precisava saber isso. Então José mantém a pose de governador Zavenate-Parnea e mesmo emocionado por ver seus irmãos e não tem nenhum rancor contra eles, nem ódio contra eles. Mesmo assim, com voz aguda e forte e muito séria, José diz a eles: de onde vocês são? E eles respondem: da terra de Canaã, e viemos para comprar alimentos. Agora José tinha certeza, porque o sotaque e o tipo de voz fazia dos hebreus conhecidos por sua língua hebraica arcaica, diferente dos outros povos da região. Nessa hora, José já está emocionado e com o coração pulsando, mas resolve ser duro com eles, já que desacreditaram dos sonhos de Deus. E disse José a seus irmãos: vocês não vieram comprar comida, vocês são espias ou vigias enviados pelos exércitos inimigos para olhar tudo aqui, olhar nosso exército, olhar nossas muralhas, olhar nossas armas, para saber quando puder, para saber quanto poder nós temos e tentar nos invadir. Nesse momento, irmãos, todos os soldados de Faraó apontam suas armas para os filhos de Israel, irmãos de José, porque a palavra de José ali era lei. Somente a palavra de José pode impedir a morte daqueles 10 agora. E os irmãos de José, tremendo de medo, diz ao governador Zavenate-Parnea, que é o próprio José: não, senhor meu, realmente viemos comprar alimentos. Todos nós somos humildes e pacíficos, filhos de um mesmo homem. Somos todos homens de retidão. Somos teus filhos e não espias ou vigias de exército inimigo nenhum. E José engrossa a voz mais forte e diz: não, vocês são vigias dos exércitos inimigos, estão aqui para olhar nossa terra. Os soldados de Faraó se aproximam mais ainda com suas armas para atacar os filhos de Israel, mas eles sabem que para isso precisa ter a ordem direta de José. Então eles esperam, e os 10 filhos de Israel, já desesperados, dizem: não, meu senhor, somos teus servos, nós juramos, somos 12 irmãos, filhos de um homem da terra de Canaã, e eis que ele está lá em casa, na terra de Canaã agora. E o filho mais novo está com ele, e o outro filho já não existe porque ele morreu. E José finalmente escuta sobre seu irmão caçula Benjamim. Outros irmãos eram filhos de outras mulheres de Israel, certo? Que eram irmãos de José por parte de pai apenas. Mas José aproveita o momento e diz: mas Benjamim era irmão de José, com o mesmo pai Israel e com a mesma mãe, que era Raquel. Certo? Então, eram irmãos mesmo, sem ser por parte de pai ou por parte de mãe. Eram irmãos do mesmo pai e da mesma mãe. Os outros 10 irmãos de José eram por parte de pai. Então José diz: eu disse que vocês são espias, e assim será, até que vocês tragam até aqui o filho caçula, irmão de vocês, e ainda permito que um de vocês vá até Canaã e traga o caçula para que eu veja ele e acredite em vocês, e só assim provem que estão dizendo a verdade. E nenhum de vocês sairão daqui até que o vosso irmão caçula chegue, e eu juro pela minha vida de Faraó, que se não chegar aqui o irmão caçula de vocês, então estará provado que vocês são espiões dos exércitos inimigos. Na verdade, irmãos, José estava morrendo de saudade de Benjamim e queria vê-lo de qualquer jeito. Então, os filhos de Israel ficaram com muito medo, porque sabiam que Israel, seu pai, jamais permitiria por ouro nenhum nessa terra que Benjamim, o caçula, saísse de perto dele. Então ficaram 3 dias desesperados e presos, sem saber o que fazer. E no 3º dia, José desce até a prisão onde eles estavam e disse a seus irmãos: eu sou Zavenate-Parnea, governador de todo o Egito, e eu dou o conselho a vocês, e peço que vocês façam como eu vou dizer. Vejam bem, se vocês realmente são homens de direito, como disseram que são, escolham um de vocês que fique aqui na prisão, e os outros 9 voltem à sua terra e levem a comida e mantimentos para a vossa casa, e retornem com seu irmão caçula. Quando chegarem aqui, eu acreditarei em vocês e liberarei o irmão de vocês que ficou preso aqui, e juntos, todos vocês, nenhum de vocês morrerá.
voltarão para a terra de Canaã. Irmãos, na verdade, José estava desesperado para ver seu irmão caçula Benjamim. Ele não aguentava mais a saudade porque era ele quem cuidava de Benjamim, pois eles eram filhos de uma mesma mãe. Então os laços eram maiores entre eles dois. E outra coisa, precisamos entender que toda vez que José falava, ele falava na língua egípcia, e os filhos de Israel falavam na língua hebraica, e os intérpretes interpretavam de um para o outro. Mas José sabia a língua hebraica. Ele só escondeu dos egípcios, que era um deles também, para poder ouvir algo da parte deles. E chegou agora esse momento. Depois desse conselho de José, os filhos de Israel fazem um círculo ali perto de José e discutem o assunto ou o conselho, sem perceber que Zafenate e Parneia, que era José, sabia a língua deles também. Eles achavam que José, o governador, não ia entender nada do que eles diziam. Os filhos de Israel queriam saber o porquê de tudo aquilo que está acontecendo e o que eles iriam fazer agora. E eles falaram em hebraico, pensando que José não entenderia. Eles disseram assim: na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão que morreu, pois vimos a angústia da sua alma quando implorou para nós para que não fizéssemos aquilo. José, o nosso irmão, nós, porém, como pessoas mais, não demos ouvido às suas súplicas, pois isso agora estamos pagando com tudo isso nesse sofrimento. Nós merecemos isso. E Rubem, o irmão mais velho, na mesma hora diz: eu sempre dizia a vocês, não façam isso com o menino José, mas vocês não me deram ouvidos, e vejam agora o que está acontecendo. O sangue dele, Deus está cobrando de nós. E isso, irmãos, Rubem dizia porque também foi enganado. Rubem não sabia que José foi vendido como para os ismaelitas. Ele pensava que os irmãos tinham tirado a vida de José na cova. Mas seus irmãos sabiam que venderam ele. Depois disso, José se retira da frente deles e fica no local escondido e começa a chorar, porque sente que seus irmãos mudaram, não são mais como eram antes. Havia sentimentos de arrependimentos pelo que fizeram quando eram adolescentes. Agora estavam mais maduros, tinham esposas e filhos, eram mais conscientes e determinados nas coisas de Deus, do Deus de Israel, seu pai. Então José se recompõe, retorna para eles e ordena que prendam Simeão, um dos 10 irmãos, e amarrem ele na frente deles. E José ordena que encham todos os sacos dos seus 9 irmãos com muita comida para mandá-los de volta para Canaã, para buscar Benjamim, o irmão caçula. Só que José ordenou escondido que colocassem todo o dinheiro que eles deram para pagar a comida de volta nos sacos de cada um dos seus irmãos, e ainda lhe deram comida para a caminhada e volta para Canaã. E juntaram todo o trigo sobre os jumentos e partiram dali, enquanto Simeão ficou ali preso, esperando. E um dos irmãos, assim que chegou perto da terra, já no caminho perto da terra de Canaã, abriu seu saco para dar comida ao jumento, e viu logo ali o dinheiro da comida, e disse ele aos seus irmãos: devolveram todo o nosso dinheiro que compramos a comida? Então o desespero tomou conta de todos ali, e disseram uns para os outros: o que é isso que está acontecendo? O que Deus está querendo conosco? Estamos sendo cobrados diretos. Como eles já estavam perto de Israel, seu pai, a terra de Canaã, terminaram a viagem, e quando chegaram lá, correram para contar a Israel, seu pai, dizendo: pai Israel, um homem que era senhor de toda a terra do Egito, falou conosco muito duro e com raiva, e disse que eram espiões dos exércitos estrangeiros, querendo dominar o Egito. Mas dissemos a ele que somos homens de retidão, e não espiões, somos 11 irmãos, filhos do nosso pai de Canaã. Mas aquele senhor que é governador de toda a terra do Egito disse: eu sou Zafenate e Parneia, e eu não vou acreditar que vocês não são espiões ou vigias dos exércitos inimigos, se deixarem um de vocês aqui preso comigo, e o restante volte para Canaã e traga seu irmão caçula para que eu o veja, e só assim saberei que vocês não são espias, mas são homens de retidão. Então entregarei de volta o vosso irmão Simeão, e vocês poderão negociar aqui por toda a terra de Egito como quiserem. E aconteceu que todos começaram a descarregar os seus jumentos no chão, mas quando os sacos caíam, todos viam que tinham muito dinheiro.
E tanto Israel como todos os filhos ficaram com medo ali. Então Israel levanta o rosto para os céus e diz: já não basta eu ter que ficar sem meu filho José? Agora Simeão ficou preso em pleno Egito e ainda querem tirar o meu caçula Benjamim? Ó Deus, por que todas essas coisas vieram sobre mim? Mas Rúben, o mais velho e líder, tomou a palavra e disse a Israel, seu pai: coloque agora teu filho caçula Benjamim sob os meus cuidados, e eu te juro que eu trago de volta junto com Simeão. Se isso não acontecer, meus 2 filhos estão aqui. Faça com eles o que quiser, eles te pertencerão se eu não trazer Simeão e Benjamim de volta. Mas Israel, que é Jacó, repetiu e disse: não descerá de jeito nenhum meu filho caçula Benjamim, porque o seu irmão José está morto, e somente ele ficou. E ele estava sob os teus cuidados, Rúben. Como vou acreditar que Benjamim retornará também? Se algum desastre acontecer nesse caminho com Benjamim, com certeza vou descer à sepultura cheio de remorso, de dor e de tristeza. Livro de Gênesis, capítulo 42, versículos 1 até o 38. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre. Amém.